Quero cumprimentar os irmãos que estão aqui presentes neste templo, pastores, as esposas, líderes. Quero cumprimentar também os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, os irmãos que vão nos ouvir posteriormente, aí pela TV, os meios de comunicação da igreja. Eu quero saudar a cada um com a paz do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos ler. Eu quero ler apenas um versículo desse texto que já fora lido, Marcos capítulo 12, versículo 28 até o 34. Eu vou ler apenas o 29. Ouça o que diz Jesus. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa mesma expressão está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você já sabe que esse texto bíblico, Jesus estava dando uma resposta, e ele dizendo qual seria o resumo de toda a lei e os profetas. Ele resumiu em dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, que nas últimas duas terça-feiras falamos para cada mandamento. Mas hoje eu quero falar que Jesus falou antes dele dizer os dois mandamentos. Ele chamou a atenção de Israel, como ele chama a atenção de todos nós. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Israel de Deus, que é a igreja aqui presente. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso é de fundamental importância para a nossa vida cristã, nosso relacionamento com Deus. Esse entendimento que o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Pela falta desse conhecimento, gera muita inquietude no coração dos crentes ao redor do mundo. Porque, querendo ou não, propositalmente ou não, a gente está atribuindo a uma outra pessoa um poder, um senhorio que pertence unicamente a Deus. E esse outro, normalmente é o Satanás, o inimigo de nossas almas, que nós atribuímos a ele um poder, uma autoridade que ele não tem. A Bíblia é muito clara em toda a extensão da Bíblia para reconhecer Deus, unicamente ele como Deus verdadeiro e o único Senhor. Você vai observando lá em Efésios capítulo 4, versículo 4, também o Espírito Santo faz essa revelação, dizendo: ó, só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe uma fé, só existe um batismo, tudo é um. E podemos acrescentar dizendo: só existe uma igreja, só existe uma igreja. Não é muitas igrejas, mas tem denominação A, B, C, D, centenas, não importa. Só existe uma igreja, que Jesus é o Senhor. Efésios capítulo 1, versículo 20 diz: ele foi constituído cabeça desta igreja. Ele não é uma cabeça de vários corpos, porque a igreja é um corpo só. Muitos membros, Romanos 12, versículo 5, muitos membros, mas um só corpo. Então não tem muitos corpos, não, é um só corpo. Agora tem muitos membros desse corpo, mas o cabeça é único, o Senhor Jesus é o único cabeça, distribuído em várias denominações, mas um só corpo. A igreja salva, elas se unem para formar um corpo de Cristo Jesus, o cabeça. Agora, só existe um Senhor, não há dois senhores. Se você for observar o que Jesus diz, você não pode servir a dois.
da maior confusão, maior problema de relacionamento, servir a dois senhores. Por isso a igreja aceita apenas um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, somente um. Nós não temos dois senhores, nós adoramos, nós servimos apenas um. Olha, se você serve só um e reconhece Ele como Senhor da tua vida, como teu Salvador, como cabeça da igreja, o chefe do governo de Deus, e que Ele habita em você, cuida de você, dirige a sua vida, então a tua alma tem que entrar numa quietude, numa paz, porque o Senhor nosso Deus está cuidando de mim. Ah, mas existe um outro aí, esse outro eu não reconheço. Ele não, como disse Jesus, ele não tem nada em mim. Ele não tem nada em mim. Ele não pode tocar num servo de Deus. Ele não pode fazer nada. Ele pode até rugir como leão, tentando intimidar, mas não pode tocar. Porque aquele que está conosco, o Senhor, é maior do que todos. Jesus Cristo, Ele fez uma declaração ao ressuscitar. Mateus 28:18. É-me dado o quê? Todo poder, sabe aonde? Nos céus e na terra. E ele diz assim: só existe em Israel um só Deus, um só Senhor, só um manda em ti, só um Deus que você pode prestar culto, só um Deus que você adora. Não coloque dois, porque só este Deus, só este Senhor, só esse cabeça, só esse líder é que tem todo poder nos céus e na terra. Não existe duas pessoas mandando, só existe um manda. Todo poder pertence a Deus. E isso você tem que trazer para a sua vida pessoal, para a minha vida pessoal. Existe um Senhor na minha vida que manda em mim. Existe um Deus que eu adoro. Existe só um Salvador. Só existe um Espírito. Só existe uma fé, só existe uma igreja. Eu faço parte dessa igreja, sou membro dessa única igreja de Deus na terra. Então, observe, se é esse Deus, Ele é o único Senhor da sua vida, então descansa o coração. Porque os outros senhores que aparecer por aí, outros deuses, outras igrejas, outras fé, outros espíritos, tem nada a ver com você. Você está protegido, porque aquele que está conosco é maior do que todos. E nada poderá tocar em você. O Senhor Jesus, Ele fez uma declaração dizendo assim: aquele que está em mim, aquele que está na minha mão, o maligno não toca. O maligno não pode tocar em você, porque aquele que está conosco é maior. Reconheça esse governo. Quando você reconhecer Deus na sua vida, de verdade, então haverá um descanso. Porque este Deus que nós estamos falando, irmãos, observe bem, este Deus que nós estamos falando, Ele é o Criador dos céus e da terra. Todas as coisas que existem, João 1:2, tudo foi criado por Ele e para Ele. Romanos 11:36, todas as coisas é dele, por Ele e para Ele. Todas as coisas. Então não sobra nada para ninguém. Ninguém pode fazer nada neste universo inteiro. Só um governa, só um manda, só um tem poder, e esse um é o nosso Deus verdadeiro. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, em Provérbios 3, versículo 6, tem uma palavra muito interessante. Muitas vezes nós, como ser humano, como crente, às vezes desejoso de um relacionamento mais perto com Deus,
A gente diz assim: eu quero procurar Deus. Eu quero, assim, eu vou fazer uma campanha de oração porque eu quero mais Deus. Mas o Senhor me diz uma palavra forte. Ele manda apenas você reconhecer Deus. Provérbios 3 diz: reconheça Deus, porque Deus já está em você. Ele não está longe, Ele já está em você. Do dia que nós aceitamos a Cristo, Ele fez de mim, no meu espírito, morada dEle, casa dEle, habitação dEle. Bendito seja o nome do Senhor. O que está faltando em nós? Reconhecer. Você tem, agora reconheça Deus. Ele já está aí. O Espírito de Deus já habita em você. Cristo já habita em você. Ele prometeu em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu e o Pai entraremos aí na sua vida, faremos morada. Ele já prometeu, você abriu a porta, Ele já entrou e já fez morada na tua vida. Quando na oração do Pai Nosso, nós dizemos todos os dias: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então é o desejo do nosso coração. Eu sempre gosto de dizer assim: venha a nós o teu reino. Mas do Senhor, mas tu já estás aqui, tu já estabeleceu o teu reino na minha vida, já é uma realidade, tu já estás no governo da minha vida. A minha vida não pertence mais a mim, os meus caminhos não são mais meus, tudo é teu. O Senhor é que governa já a minha vida. Realiza a tua vontade como tu queres. Eu aceito a tua vontade na minha vida, e diante de tudo que acontecer na minha vida, eu vou entender: é a tua vontade, por isso te darei glória, te darei louvores, eu aceitarei a tua direção, porque não pode acontecer na minha vida pessoal nada, 100% tem que estar no controle de Deus. Nada vai pegar Deus de surpresa. Ele sabe tudo a meu respeito, até os cabelos da minha cabeça estão contados. Os meus pensamentos que eu não pensei ainda, Ele já sabe. A minha vida que eu não vivi, Ele sabe. O meu passado Ele conhece, tudo Ele sabe, e Ele está governando a minha vida. Basta agora não reconhecer. Eu reconheço Deus, que Ele está na minha vida, mas também reconheço que o poder pertence unicamente a Ele. Eu reconheço que Ele é o único Senhor que eu adoro, que eu respeito e que eu escuto. Como ovelha dEle, eu ouço somente a sua voz. As minhas ovelhas ouvirão somente a minha voz, e de maneira nenhuma seguirá a voz do estranho. Obedeço somente a voz do Senhor. Só a Ele eu presto culto, só a Ele eu me dobro, só a Ele eu me sujeito. Ele está no governo da minha vida. Meus queridos, é muito importante você entender o governo de Deus na sua vida e reconhecer o seu senhorio, para que você não ande inquieto, ansioso. Porque quem não reconhece somente Deus, ele vive numa inquietude. Por quê? Deus está governando a minha vida, mas aconteceu algo que foi o diabo. Aconteceu algo que foi fulano. Aconteceu algo que não estava esperado, que foi por causa de fulano. Por causa disso você anda inquieto. Assim não dá. Não dá para ter paz. Se você disser assim, olha, eu vou dar um exemplo aqui. Deus me abriu uma porta de um emprego para mim. Glória a Deus, faz um culto de ação de graça porque Deus te deu um emprego. Amanhã, no futuro, vem um colega, te faz lá uma acusação, às vezes uma calúnia, e o patrão te manda embora. Aí você diz, rapaz, Deus me deu um emprego, mas o diabo entrou no circuito e me tirou o emprego.
Então você disse assim: sabe quem manda na minha vida? Deus e o diabo. Eu reconheço dois governos, duas autoridades, dois poderes, dois deuses, dois senhores na minha vida, o Deus e o diabo. Porque um me dá e o outro tira. Deus me deu saúde, o diabo me deu a doença. Deus me deu emprego, o diabo tomou. Deus me deu ministério, o diabo tomou. E aí então são dois deuses. Aí você entra, qualquer um vai entrar em pânico. Mas nós devemos aprender com Jesus. Ouve, ó Israel, o nosso Deus, ele é único. Único Senhor. E isso você viu, por exemplo, na vida de Jó. É um exemplo clássico que a Bíblia relata. Um homem que era um dos homens ricos do Oriente, família grande, abençoada, muitos animais no pasto, um grande patrimônio, grande amizade, tudo ele tinha, famoso, respeitado, admirado, e sabe o que mais? Admirado até pelo próprio Deus. Tu viste, Satanás, o meu servo Jó, como ele é reto, como ele é temente a Deus, como ele se dizia do mal? Pois é, mas de um momento veio o diabo e tirou família, tirou o prestígio, tirou a riqueza e tirou a saúde, tirou tudo de Jó. Ele ficou somente sozinho no pó e na cinza, tendo ao seu lado de família a sua esposa, que também já estava a ponto de entrar em desespero. Ela realmente entrou em desespero. Mas sabe o que esse homem diz? Deus me deu, e quem tirou? Deus tirou. Ele não reconheceu o diabo em nada. E olha, quem foi tirar tudo de Jó foi o próprio diabo. Mas ele não reconheceu ele, reconheceu Deus. Deus me deu e Deus tirou. E ele disse para sua esposa: como? Você está falando como uma doida qualquer? O Deus que me deu tudo, ele também pode tirar. Você pensa que ele não tem esse poder de me dar, ele tem poder de tirar? Agora todo mundo vai ver que meu Redentor vive, e eu na minha carne verei o Senhor. Isso lhe deu paz para enfrentar a situação e dizer: Deus me deu, Deus tirou. Eu não entendo nada, mas eu vou dizer: bendito seja o Senhor. Porque só existe um que governa a vida de Jó, Deus. Só existe um que governa nossas vidas, Deus. Só existe um que tem poder no universo para mim, Deus. Só existe o Senhor que manda em mim, Deus. Só existe uma igreja que eu pertenço, é de Deus. Só existe uma fé, a fé é de Deus. Só existe um batismo, o batismo que nós fizemos em Jesus Cristo. Nós somos batizados no nome dele. Só existe um. Só existe uma Bíblia. Só existe um. Então, a gente fica tranquilo. Meus amados, parece simples, e é muito simples mesmo de entender, mas na prática faz toda a diferença. Porque, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos pararem para pensar depois. Você sabe que o grande problema da humanidade está lá naquela árvore do conhecimento do bem e do mal, no meio do jardim. Quantas árvores existiam lá no meio do jardim que Deus falou? 2: a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Deus deixou o homem livre para escolher o que ele quisesse. Se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente, e certamente Deus tirava o conhecimento do bem e do mal. Mas deixou o homem decidir. O que o homem decidiu? Preferiu comer da árvore, ou do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comeu da árvore da vida. Então Deus tirou a árvore da vida e disse: agora não pode mais, porque por causa disso vocês agora vão entrar com doenças, pecado primeiro, doenças e morte, por causa dessa decisão. Porque o homem agora entrou numa encruzilhada da vida. A partir daí, até então o homem só existia um governo, Deus. Só existia um Senhor, Deus. Só existia uma pessoa que ele tinha que se submeter, Deus. Só reconhecia Deus.
A partir daquele momento apareceu um segundo personagem. A partir daquele momento apareceu duas situações. Sabe o quê? O bem e o que mais? O mal. A partir do momento que apareceu duas coisas, o bem e o mal, o homem entrou em situação de desequilíbrio. Ele agora não sabe mais o que fazer. Porque todas as coisas para ele é bem ou mal. Está bom, está ruim, é essa situação. Por causa disso eu estou bem, estou mal, estou isso. Mas Jesus Cristo, quando ele veio estabelecer um outro reino, chamado reino do amor. O reino de Deus vai ser implantado. Ele vai implantar em cada vida, em cada pessoa que aceitar esse reino. Sabe para quê? Para que a gente volte a ter apenas o Senhor. Todas as coisas para nós, você não olha nem para o bem nem para o mal. Você olha unicamente para o que Deus está dizendo. Unicamente o que Deus diz. Todas as coisas. É por isso que nós somos chamados a viver uma vida espiritual. Chamado em Romanos capítulo 8, quando no versículo 1 diz assim: agora pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo e que não andam numa lei chamada lei da carne, mas agora anda por outra lei, a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo, a lei do Espírito. Então agora existe duas formas de vida: a carne, carnal e espiritual. Quem é carne, quem é espírito, é espírito. Se você optou pela fé a entrar, que o reino de Deus viesse a você, você passa a ser espiritual. Significa dizer que agora tu tem um Senhor, tu tem um Deus, tu tem uma igreja, tu tem uma fé, tu tens agora um modo de viver diferente, a vida no Espírito, aonde você vai viver pelo Espírito e no Espírito, como disse Paulo em Gálatas, você anda no Espírito e vive no Espírito, fala a língua do Espírito, você respira no Espírito, e não pode, em hipótese nenhuma, viver pela carne, porque Romanos 8:8 diz assim: se você andar na carne, não pode agradar a Deus. Por que não pode? Porque a inclinação da carne, no versículo 7, inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não está sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós, eu e você, vós não estáis mais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Cristo habita em vocês. Ele habita, então agora você vive no Espírito e não pode satisfazer as concupiscências da carne, porque agora você está numa outra lei, num outro governo, num outro reino. Tudo que vai fazer, você escuta o seu Deus, o seu Senhor, os preceitos dele, a orientação dele. E eu digo para os irmãos, toda a nossa vida, 100% da nossa vida, 100%, comer, beber, vestir, trabalhar, casar, gerar filho, dirigir igreja, não importa o que, é tudo para nós espiritual. Tudo para nós é espiritual. Quando você veste uma roupa, você está vestindo o corpo, mas a sua inclinação é no Espírito. Faz isso pensando primeiro em Deus. 1 Coríntios 10:31. Até comer, ou beber, ou qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. Porque nós somos espirituais. Paulo disse: vocês estão como carnais. Estou falando você como carnais, mas você tem que ser espiritual. Tudo para você é espiritual, comer, beber, vestir, tudo é espiritual. Você faz tudo com propósito, a glória de Deus. Você faz tudo debaixo de uma orientação de Deus. Você escuta só essa voz. Porque existe um governo, existe um Senhor. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só Ele manda em você. Só Ele dirige a tua vida. Tudo é para Ele. 100% dedicado a Ele. Por isso que Deus chamou todos nós para a salvação, para preparar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Ele morreu para remir, como diz Tito capítulo 2, lá pelo versículo 14 e 15, para remir este povo com seu próprio sangue, para que nós sejamos um povo diferenciado,
Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos chamados de igreja. Somos chamados de noiva do Cordeiro. Nós somos um povo diferente do mundo. Na verdade, nós andamos à contramão do mundo. O mundo vai para um jeito e nós vamos para outro. O mundo pensa de um jeito e nós pensamos de outro. O mundo se veste de um jeito e se veste de outro. O mundo bebe o que quer, nós bebemos o que o Senhor manda. Tudo para nós é o reino de Deus implantado em nós e mandando em nós, e nós obedecendo 100% à sua vontade. Ele é o único Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado. Até na palavra que a gente vai dizer. Toda palavra que sai de nossa boca, nós temos compromisso. E vamos prestar conta dela em juízo. O crente não pode abrir a boca e falar o que quer. Nossos lábios, nossa garganta tem os altos louvores de Deus. Salmo 144, está aqui. Os altos louvores de Deus. A nossa boca é consagrada, de forma que só saia da nossa boca o que tiver no nosso coração. Nosso coração está cheio de Deus. O reino de Deus está dentro dele. Por isso só sai coisa boa. Palavras abençoadoras, palavra de fé, palavra que anima, palavra que glorifica o Senhor, e não palavra de maldição, não palavra de murmuração, não é nada disso. Nós não somos desse outro reino. Esse é o reino da carne, é o reino do inferno, é o reino do diabo, é o reino do mundo. Não tem nada em nós. Nós somos do reino de Deus. Tudo que acontecer em nós, que acontecer conosco, é previamente controlado pelo Senhor. 1 Coríntios 10:13. Até uma tentação. Ninguém sofrerá uma tentação além da sua capacidade. E juntamente com a tribulação, Deus abre uma porta de escape. Significa que Ele controla tudo, sabe de tudo. Ah, pastor, adoeci. Deus sabia disso antes. E Ele permitiu com um propósito. Você não entende, não importa se não está entendendo. Você acredita na direção de Deus. O que vai acontecer? Deus. Deu errado uma coisa, Deus está no comando. Perdeu o emprego, glória a Deus, Deus está no comando. Ganhei o emprego, Deus está no comando. Ganhei dinheiro, Deus está no comando. Perdi dinheiro, Deus está no comando. Ninguém pode mexer com um crente, irmãos, porque a nossa fé dá um alicerce tão forte em nós, em Deus, que nós somos considerados, conforme o Salmo 125, versículo 1, como o monte de Sião, que não se abala. Por que não se abala? Porque nossa fé está em Deus, na sua palavra. Ah, mas aconteceu isso contigo, eu estou com um peninho de você. Não precisa, Deus está no comando. Tu entendeu? Não entendi nada, mas Ele está no comando. Eu reconheço Ele. O grande segredo é reconhecer Deus. Provérbios 3:6. Reconhece Deus em todos os teus caminhos, Ele consertará as tuas veredas. Reconheça, Ele está presente em você. Eu vou finalizar, o tempo já está acabando, dizendo para vocês o que eu sempre tenho dito. Eu vou citando os versículos para vocês memorizarem. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 6:17 diz: o meu espírito, o seu espírito uniu-se com o Senhor e nos tornamos um só com Ele. Glória a Deus. O meu espírito uniu-se com o Senhor e nos tornamos um só com Ele. Você já pensou isso? Segundo, 1 Coríntios 2:16, a parte B: nós temos a mente de Cristo. Terceiro, 1 Coríntios 6:19, você sabia que o vosso corpo, o corpo é morada do Espírito Santo de Deus? Você já pensou isso? Meu corpo, minha alma, meu espírito, Deus está presente. Deus fez morada em mim. E sabe de uma coisa? No Salmo 91, nós fizemos morada nele. Quem está escondido no escondido do Altíssimo? Aquele que fez do Senhor a sua morada e do Altíssimo a sua habitação. Nós moramos em Deus, nós vivemos em Deus, nós nos movimentamos em Deus, nós trabalhamos em Deus, nós pregamos em Deus, nós cultuamos a Deus, nós oramos em Deus, nós nos vestimos para Deus. Tudo é em Deus, nós moramos em Deus, mas Deus também mora em nós. Que bom saber que Deus mora em mim. Nós nunca estamos sozinhos, porque Deus está conosco, mas também nós moramos nele.
Ora, Cristo, Deus vem morar conosco na sua plenitude. Aqui na terra o Senhor está conosco, fez de nós a sua casa. Nós estamos manifestando Deus. Tudo em nós é para manifestar Deus, tudo em nós, nossas palavras, nossas ações, tudo em nós é para manifestar Cristo aqui na terra, honrar a Cristo, tudo é para manifestar Ele. Um dia, quando deixarmos esse corpo terrestre, nós iremos receber um novo corpo, aí nós vamos morar com Deus lá na eternidade. Hoje Ele mora conosco, amanhã moraremos com Ele, mas para que aqui na terra já temos essa alegria. Olha, Ele habita em mim, mas eu estou fazendo dele a minha habitação. Mas um dia eu deixo tudo isso aqui e vou morar com Ele na sua casa, como dizia o saudoso pastor Jairo Saldanha. Um dia os portais eternos da glória, eles vão se abrir para nós, e nós vamos entrar lá, mas não vamos entrar como visitante, vamos entrar como filho que chega na casa do Pai. Glória a Deus por essa esperança. Glória a Deus porque Cristo habita em nós. Ouve, ó Israel de Deus, igreja de Deus, o nosso Deus é o único Senhor, o único Senhor nosso. Bendito seja o nome do Senhor, que Deus assim nos abençoe.